Chameleon. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Chameleon Componentes. Sejam muito bem-vindos, né? Nossa missão é trazer temas de alta relevância relacionadas à iluminação a LED. E para isso, nada mais coerente, justo e adequado de trazermos conosco o ilustre convidado Vicente Scopacasa, consultor e professor de iluminação a LED. Vicente, seja muito bem-vindo a mais um podcast nosso. Por gentileza, se apresente. Desculpa, pessoal. Eu sou o Jader, fundador da Chameleon Componentes. Agora sim. Vicente, por favor, sua vez de se apresentar ao público. Olá, Jader. Olá, todo mundo que está aqui com a gente hoje. É um prazer grande estar aqui, falar sobre um tema que eu gosto muito, né? Iluminação. Meu nome é Vicente Scopacasa, eu trabalho com LEDs, minha especialidade são componentes eletrônicos, mais especificamente LEDs, desde 1978, quando ainda não existia LED branco. Eu tive a oportunidade e a sorte, né, de fazer parte de toda essa evolução, desde o surgimento do LED branco, no final da década de 90, e perceber, né, toda essa mudança que essa iluminação trouxe, né, baseado no LED, a iluminação de estado sólido, trouxe para a nossa sociedade, né? Hoje em dia, praticamente grande parte da iluminação elétrica é baseada nesse tipo de componente, nesse diodo, né, que de certa forma revolucionou. E como eu sempre brinco, né, eu surfei na onda, no tsunami do LED, vim para a praia da iluminação. Tive que aprender iluminação, que não era o meu mercado de atuação, né? Eu trabalhava no mercado mais de sinalização, automotivo e tudo mais. E tive que aprender LEDs. Na verdade, tive que aprender, não, eu aprendo até hoje, porque a coisa é bastante dinâmica, né? Muda toda hora aparece um conceito novo, uma aplicação nova. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês e a gente poder conversar desse assunto tão interessante. O prazer é sinceramente nosso, Vicente. Então vamos lá, o tema de hoje está relacionado a novidades sobre a qualidade de luz dos LEDs. Olha só, novidades dos LEDs. Ele acabou de falar aqui que é muito dinâmico e olha o tema, né? Então, Vicente, a primeira pergunta que a gente entende como legal, né, para quem está nos ouvindo, é como você vê a evolução da qualidade de luz dos LEDs, né, dado todo esse seu histórico de aprendizado. Então, como eu disse, né, eu tive a sorte de estar desde o começo do LED branco, então essa resposta passa por uma passagem, né, de tudo o que aconteceu. O LED branco, comercialmente falando, ele surgiu no final dos anos 90, 97, 98, por aí, né? Os LEDs brancos, no início, eu me lembro bem, na época eu trabalhava na Hewlett-Packard, e a Hewlett-Packard lançou o primeiro LED de potência branco, o Luxion, e ele tinha 20 lumens de fluxo luminoso, consumia 1,23 watts, e tinha, quer dizer, 15 lumens por watt, a eficácia de uma lâmpada incandescente, né? E ele tinha uma temperatura de cor, assim, diria que não fria, gelada, né? 7.000 Kelvin e coisa do tipo. Porque o primeiro LED branco, ele nasceu frio, tá? O que a indústria tinha que fazer? A indústria tinha que melhorar, aumentar a eficácia. A gente sabia que a tecnologia já permitia isso, né? Mas era uma questão de tempo, novos métodos, novas tecnologias, novos processos para poder aumentar a eficácia. Por quê? Se o LED continuasse com 15 lumens por watt, muito provavelmente ele não ia ter sucesso nenhum, porque a tecnologia previa, o LED que nós conhecemos hoje é a transformação de luz azul por fósforo, né, material fosforescente, resultando fótons de outros comprimentos de onda, e nós percebemos como branco. A gente sabia que essa eficácia teórica, limite dessa tecnologia por conversão de fósforo, chega a 250 lumens por watt. Então, tinha um caminho longo de 15 lumens por watt para chegar nos 250
lumens por watt, coisa que nós ainda não chegamos, tá? Hoje nós estamos lá do LED, não da luminária, do LED, nós estamos falando em 210, 220, depende da potência, depende da corrente, na média, alguns fabricantes mais, outros menos, mas na média, por aí 210, 220 lumens por watt. Então, qual era o objetivo da indústria? O objetivo da indústria era aumento de eficácia, tá? Eu trabalhei na indústria de LEDs, eu estava acompanhando isso muito de perto. Bom, conforme a eficácia foi aumentando, o LED começou a substituir as lâmpadas convencionais, uma a uma, né? Só que não em termos de qualidade de luz. O LED tinha aumento de eficácia, porém baixa qualidade de luz. LED com temperatura de cor quente veio muito tempo depois, tá? E, para falar a verdade, em termos de aumento de qualidade de luz, isso tem acontecido há uns 3, 4 anos atrás. Por quê? O LED já chegou numa eficácia tal que permite que a indústria faça investimento em qualidade de luz, porque são antagônicos. Quando você privilegia a qualidade de luz, você penaliza a eficácia e vice-versa, né? Então, a gente tem visto nos últimos anos um aumento considerável na eficácia dos LEDs, e isso passa pelo fato dele já ter alcançado um aumento considerável na qualidade de luz do LED, porque isso já, a eficácia já tem um valor. Hoje não tem fonte de luz mais eficaz que o LED, né? Então, agora é uma questão de tempo para o LED chegar na eficácia máxima dele, 250 lumens por watt por conversão de fósforo, que é como essa tecnologia é baseada, né? Luz azul transformado em fótons verdes, vermelhos, âmbar, que nós percebemos como luz branca. Porque não sei se você sabe, a luz branca não existe fisicamente. A luz branca é uma sensação humana. A luz ela é toda colorida, né? Essa luz que está nos iluminando aqui, que tem aparência de branco, na verdade ela não é branca. Branco é aquilo que nós estamos percebendo. Ela é toda colorida, como é o Sol. Né, o Sol, o arco-íris é um bom exemplo disso, né? O arco-íris é a decomposição da luz solar, né? Ela é toda colorida. Até eu brinco, né? Que se nós não tivéssemos essa capacidade de integrar, de somar as cores e percebermos como branco, a gente nem precisava de aditivo para ficar louco, né? Era só olhar a luz e já estava tudo psicodélico já. Muito bom. Bom, muito interessante. A tecnologia LED já nasceu, por mais que pareça, comparado com os dias de hoje, uma eficácia baixa, ela já nasceu no patamar da lâmpada incandescente. Uhum. De certa forma, sob determinado ponto de vista, isso é bom, sabendo que ela poderia evoluir muito, não é mesmo? Não, se nascesse inferior, seria ainda mais questionado na época, né? Então, veja, estamos falando, você mencionou a questão da, né, sem levar um mérito profundo da qualidade dos LEDs. Então, se a gente fala qualidade, a palavra que remete é critérios. Então, quais são esses critérios, os critérios mais importantes que remetem à qualidade do LED? Bom, são vários, mas eu vou citar 2 que eu acho que são mais importantes. Um deles é consistência de cor, ou seja, como nós percebemos variação de cor. No caso de luz branca, como é que nós percebemos vamos dizer, é um termo que não é muito preciso, né? Mas o tipo de branco, né? A aparência, aliás, aparência até é um termo melhor, a aparência do branco, porque o branco tem várias formas, né? São várias aparências diferentes. E uma principal é a reprodução de cor, né? Por quê? Por que nós enxergamos, por exemplo, uma maçã vermelha, né? Nós enxergamos a maçã vermelha primeiro porque tem uma luz incidindo nela. A gente fala que tem um espectro de luz incidindo nessa maçã vermelha. Então, naquela maçã vermelha, a maçã não tem olho, né? Ela não percebe branco, né? Ela percebe que ela está sendo irradiada por uma série de cores. E a maçã, como todo objeto, quer seja natural ou não natural, ele tem o que a gente chama de um espectro de reflectância, porque nós enxergamos por reflexão.
né? Eu estou vendo essa caneca aqui, ela está sendo iluminada, né? Mas eu estou vendo a luz incidindo nela, né? Estou percebendo que tem alguma coisa, mas o que eu estou vendo, na verdade, é o que ela está refletindo para mim. Então, o objeto, o espectro de refletância significa o seguinte, ele capta essa energia da luz, absorve parte dessa energia e transfere parte dessa energia, que é uma característica do objeto, certo? Quer seja natural ou não natural. Então, é importante para nós, esse é um aspecto visual da luz, mas que remete ao nosso lado emocional. Por quê? Dependendo da qualidade do espectro de refletância que ele está me enviando, isso depende da fonte de luz que está incidindo, eu posso perceber uma cor de um jeito meio ruim ou de um jeito bom. Um exemplo disso é tom de pele, né? Quando você está num ambiente que tem uma iluminação com uma qualidade de reprodução de cor muito boa, você percebe a pele de uma forma bastante, né, bastante natural, né, coradinho, né? Ao passo que se você tem algumas fontes de luz, principalmente fluorescente, que você ilumina a pessoa, parece que ela está doente, ela fica meio esverdeada, quer dizer, aquela lâmpada não reproduz bem o tom de pele, né? E com isso compromete e nos remete a um fator psicológico, emocional muito forte. Porque nós vamos talvez falar em outro podcast, espero, sobre aspecto visual e não visual da luz, né? Porque tem os dois na luz, né? Hoje a gente trata muito, até agora se tratou muito só do aspecto visual, mas tem o aspecto não visual, que interfere tanto no nosso lado emocional, como principalmente no nosso lado fisiológico. Então, a reprodução de cor tem muito a ver com o nosso lado emocional, né? E tem algumas características importantes. Por exemplo, nesse gráfico que eu estou mostrando aqui, eu ressalto a importância da reprodução da cor vermelha. Isso é baseado em vários estudos realizados no mundo, vários estudos recentes, inclusive até uma pesquisa que eu acabei realizando na última edição do LED Forum do ano passado, em agosto do ano passado, que eu queria perceber qual era a percepção das pessoas quando eu exaltava a reprodução da cor vermelha dos objetos ou não exaltava a cor vermelha dos objetos, né? Eu vi isso em vários artigos científicos e pesquisas feitas fora do Brasil e tentei reproduzir aqui. E é um fator muito importante. Esse gráfico aqui mostra 3 ocasiões diferentes, 3 estudos diferentes, onde a principal cor que as pessoas percebem e valorizam é a cor vermelha. Isso tem um aspecto fisiológico envolvido, né? Porque o próprio espectro de refletância da pele humana tem muito conteúdo de vermelho. Inclusive a pele africana, a pele preta, a negra, você tem quase 40% do espectro de refletância de uma pele preta está no vermelho. Uau. Pouca gente sabe disso. E outra coisa importante, as cores, elas são, que nós observamos, elas são formadas por várias cores, né? Por exemplo, uma maçã verde, você fala, parece que só tem verde no espectro de refletância. Não, grande parte do espectro de refletância de uma maçã verde está na cor vermelha. Então, quando você tem uma fonte de luz que valoriza a cor vermelha dos objetos, quer sejam objetos naturais ou não, isso causa vamos dizer assim, um aspecto, uma resposta emocional muito grande, e a gente se sente bem na instalação. Então, qualidade de luz tem a ver com isso. Reprodução de cor é fundamental, né? E um bom exemplo disso são esses estudos que exaltam a cor vermelha. Agora, um outro fator, que nesse outro slide que eu estou mostrando agora, é que tem uma medida, tem uma métrica para medir reprodução de cor, que é uma métrica que foi introduzida pelo CIE, Comissão Internacional de Iluminação, na década de 50 do século passado, também já bem antiga, que é o tal do IRC. Em português, né, é a sigla de Índice de Reprodução de Cor. O termo correto é o termo em inglês, CRI, Color Rendering Index,
que, na verdade, é a mesma coisa. É uma métrica que avalia a reprodução de cor de fonte de luz, ou seja, quão fiel a fonte de luz que está incidindo no objeto está reproduzindo a cor real daquele objeto, né? Para isso se usa um padrão, o padrão tem nota máxima, e quando você ilumina o mesmo objeto ou a mesma cor com a sua fonte de luz, através de diferenças de cromáticas, x e y, de novo, né? A gente acaba medindo essa reprodução de cor. Então, o IRC é uma métrica que hoje ainda é utilizada, nós vamos falar mais sobre isso, mas novas métricas estão surgindo, tá? Então, nesse gráfico aqui eu mostro fidelidade e mostro saturação de cor. Então, é isso que a gente vai conversar bastante durante esse nosso podcast aqui, tá? Você tem algum exemplo, Jader, que você gostaria de ressaltar? Sim, Vicente, temos um exemplo, né? Então eu trago, dentro de tudo isso que o Vicente falou, mais uma vez, trazendo para o mundo real, né, de produto, a nossa linha Evercore Full Spectrum, como visto na tabela. Então, na primeira coluna nós temos, né, alguns part numbers que refletem na temperatura de cor, de 2.700 até 4.000. Então veja, olha o IRC, CRI ou RA, de 97, né, que ainda é superior a 95. Ou seja, a consistência de cor desse produto em específico é altíssima. E logo à direita a gente consegue visualizar o R9, né? Mínimo de 90, que tem a ver com a questão da profundidade da percepção do vermelho, correto? O Vicente, nosso professor, se eu cometer algum equívoco, ele vai me corrigir aqui. Não, por enquanto está perfeito. Tá perfeito, tá. Maravilha. E está até plotado, né, a forma da TM30 de medir a qualidade de cor, onde você coloca o RG em jogo, o RF, que é fidelização, o RG, que é saturação, para um exemplo de CCT de 3045 Kelvin. Ok, Vicente? Então, na verdade, tem mais uma adição nesse slide que eu gostaria de fazer. Opa! Que esse gráfico que está aparecendo aí, ele é um gráfico do novo método que eu vou falar daqui a pouco, da TM30, é um método da IES, Illuminating Engineering Society, também para reprodução de cor, tá? Porque, de novo, o LED, de certa forma, balançou, né? Mexeu com todos os sistemas que eram utilizados para métricas, né? Principalmente de qualidade de luz, de fonte de luz convencional. O LED acabou mudando isso e novos métodos foram incorporados. Nós vamos abordar isso daqui a pouco, mas eu gostaria de mostrar nesse gráfico. Esse gráfico ele mostra... esse círculo preto é a fonte padrão, que é a fonte ideal, né? E o círculo vermelho é exatamente o resultado da fonte que está sendo iluminado aqui. Então, quando esses dois coincidem, que é o caso que vocês estão vendo aí, isso significa que a fonte de luz que você está avaliando ela tem uma alta qualidade de luz. Por quê? Ela está muito próxima do padrão. Esse padrão muda, né? Dependendo da temperatura de cor, muda, mas, por exemplo, o padrão até 4.000 Kelvin é o corpo incandescente, é a lâmpada halógena. A lâmpada halógena, ela apesar de energeticamente ter uma eficácia baixíssima, por isso que ela está sendo banida, né? Ou halógena ou incandescente, que é o mesmo grupo de tecnologia, mas, em contrapartida, ela tem uma qualidade de luz muito boa. Né? Então, tanto que ela é usada como padrão. Então, a gente pode, olhando esse gráfico aqui, eu posso garantir que esse produto ele tem uma qualidade de luz muito próxima da halógena, com todo o benefício do LED. Maior durabilidade, menos consumo de energia, e já tem uma qualidade de luz muito próxima da incandescente, que é o que a gente chama do resgate da incandescente, né? Um dos objetivos nossos é projetar fontes de luz luminárias
que tenham todos os benefícios da tecnologia do LED e agora chegando na qualidade de luz de uma lâmpada halógena, que vamos dizer assim, é um objetivo que nós já alcançamos, óbvio, né? Tanto que isso aqui é um bom exemplo, isso aqui é um gráfico que foi feito de uma medida real nesses produtos que o Jader acabou de mostrar. Então, é um produto bastante natural, né? Ele tem 99 DRG, eu vou explicar daqui a pouco. O padrão é 100, ou seja, ele praticamente não satura e nem satura as cores, ou seja, uma iluminação bem natural, como é o sol do meio-dia, como é uma lâmpada incandescente. Ok? Perfeito. Então o tema prossegue, Vicente, exatamente nessa linha, né? As métricas de hoje utilizadas, você já comentou, né? Pode se aprofundar. E a saturação de cor, como que isso funciona, do que se trata? Ok. Então vamos lá. Aliás, saturação de cor é algo bastante novo na iluminação, né? Nós vamos comentar sobre isso, muito interessante. Bom, como eu falei, os LEDs, de certa forma, desequilibraram um pouco as métricas tradicionais de medida de reprodução de cor, que até então, né, ainda hoje se utiliza o IRC, né, o Índice de Reprodução de Cor, mas em 2015, a IES ela trouxe uma nova métrica, chamada de TM30, que apresentava uma nova forma, uma nova abordagem, uma nova métrica para reprodução de cor de fonte de luz. Tá? O IRC, ele mede, como eu falei, fidelidade de cor, quão fiel a cor que está sendo, do objeto que está sendo iluminado pela fonte de luz, ela realmente é, né? Sempre utilizado um padrão, né? Você tem que ter um padrão para isso, que o padrão é nota máxima. A IES, ela continuou com a fidelidade, que eles chamam de RF, é o fator de fidelidade, com algumas diferenças para o método do IRC, em termos de quantidade de amostras de cores, né? Só para ter uma ideia, o IRC usa 8 amostras de cores e a TM30 usa 99 amostras de cores. Ou seja, eles garantem que essas 99 amostras de cores simbolizam todas as cores que nós já vimos durante a nossa vida, certo? Uau. Então, elas estão todas representadas, coisa que 8 cores não necessariamente você representa todo esse portfólio de cores, vamos falar assim, tá? E aí, eles trouxeram um outro fator, que é o fator de Gamout, que está associado à saturação de cor. E aqui eu vou abrir um parênteses, que saturação de cor é algo novo na iluminação, que você só consegue saturar a cor dos objetos que você está iluminando com a utilização do LED. Com as lâmpadas, isso não necessariamente era possível. O sol, por exemplo, não satura e nem satura nenhuma cor. É o que a gente chama de cor, naturalidade de cor, né? O sol é natural, né? E a lâmpada elétrica, ela é muito próxima, a lâmpada incandescente, desculpa, ela é muito próxima do sol com relação a isso, né? Então, a saturação de cor é algo que já é usado da indústria, a indústria gráfica usa saturação de cor há muito tempo, né? Você pega uma National Geographic e vê aquela ilha paradisíaca no Caribe, né? Lindo sol, o céu, você vai lá, é bonito, lógico, está sendo iluminado pelo sol, é bonito, mas não tem aquela, né, vivacidade de cor que tem na revista. Por quê? Porque a cor foi processada, foi saturada. A indústria de vídeo faz a mesma coisa, a indústria de vídeo satura cores para aumentar o prazer das pessoas. De novo, né, aspecto visual influenciando no nosso lado emocional, né? Bom, então, hoje, com o LED, você consegue promover saturação de cor. E isso cria, emocionalmente nas pessoas, uma nova forma de apreciar os objetos que estão sendo iluminados. Aqui nós estamos falando de fonte de luz elétrica, né? Fonte de luz elétrica não natural, né? Então, esse método é um método que já está há 10 anos,
né? O 2025, então 10 anos, e a gente estuda isso desde que ele foi lançado, porque quando foi lançado esse método, nós percebemos que ele tinha uma acuidade muito maior para reproduzir cor de fonte de luz do que o método do IRC, tá? Bom, mas hoje em dia ainda é utilizado isso daí, tá? O IRC. Então eu mostro, né, no próximo gráfico que finalmente, e isso é uma notícia muito nova, tá? Foi um documento publicado pelo CIE agora em janeiro desse ano, onde eles estão sugerindo que a comunidade especificadora, projetista de iluminação, e eventualmente fabricantes de fontes de luz também, comecem a utilizar o RF substituindo o IRC. Então, isso é algo que a gente já vem falando há muito tempo, mas o CIE levou um certo tempo que eles queriam ter uma certeza maior, né, da efetividade do parâmetro RF. Ambos medem fidelidade, mas, como eu disse, o RF leva a uma amostragem de cores muito maior, então uma acuidade muito maior. E eles fizeram basicamente utilizaram o RF que a IES lançou em 2015, fizeram umas pequenas alterações cosméticas, talvez por questões de ego, não vou entrar nessa área, mas hoje eles já estão sugerindo que nós, agora, a comunidade de iluminação, passe a utilizar o RF em substituição ao IRC. Então, essa é uma informação muito atual, muito nova, e que finalmente aconteceu, porque o CIE tem um peso muito grande na especificação, na normatização de iluminação, e o fato deles publicarem esse documento agora, em janeiro último, que é o PS, eles chamam de Position Statement 002, que de certa forma autoriza, né? Autoriza não, eles sugerem nós, pobres mortais, né, a utilizarmos o RF em substituição ao IRC. Então, isso eu acho que é um fator muito importante e que tem que ser levado em consideração pela indústria, não só pela indústria, né, mas pelos especificadores de forma geral. Olha só, Vicente, vendo toda essa evolução, a preocupação das normas, né, e algumas observações, deve ser extremamente gratificante quantos anos o Vicente, né, o consultor, o professor, tem trabalhado na iluminação e ver que as normas realmente estão colocando isso em prática, né? Por mais que seja demorado, às vezes dentro da nossa expectativa, é um avanço, né? É um motivo de gratificação, de se tornar grato. Pô, trabalhei tantos anos e estou vendo a coisa evoluir, né? Inclusive, você me permite fazer Claro. um comentário antes da próxima pergunta? O ano passado, no LED Forum, eu tive a oportunidade de palestrar maravilha. com o professor Kevin Hauser. O professor Kevin Hauser é uma das maiores autoridades de colorimetria no mundo americano. Ele veio palestrar e eu tive a oportunidade de palestrar junto com ele. E depois nós conversamos e mostramos... Aliás, ele fez parte do comitê que criou a TM30, né, da IES, e ele ficou surpreso de ver nós aqui no Brasil tratando desse assunto de cor, que ele falou que não necessariamente no mundo todo ele vê isso, né? Foi um motivo de bastante satisfação, né? De certa forma até um certo orgulho, né? E com mostrar, mérito, né? Não, é porque realmente é um método muito mais eficaz, né? As empresas que eu presto consultoria, que eu de certa forma estimulo a utilizar esse novo método, já estão alcançando, assim, vamos dizer assim, resultados muito interessantes, e eu começo a ver a comunidade especificadora, lighting designers, começando a especificar cor conforme isso que a gente vem falando já há 10 anos, né? Então, isso é um motivo de satisfação muito grande, porque é uma forma de contribuir para a elevação da especificação do mercado brasileiro e deixar o nosso nível de especificação, assim, praticamente no mesmo nível de mercados que a gente chama de primeiro mundo, né? Que é conhecido como primeiro mundo, tá? Então, eu não gosto muito
né? Mas é como a coisa é tratada, né? Primeiro mundo, sei lá que mundo nós somos, mas tem o primeiro mundo lá, tá? Então, eu acho que isso é muito importante e cada vez mais eu vejo especificações de lighting designers nos fabricantes falando, eu quero saturação de não sei o quê, eu quero DUV negativo. São coisas que a gente tem principalmente nesses últimos 10 anos, estimulado muito, né, para que as pessoas passem a especificar de uma forma mais, vamos dizer, mais adequada, mais, né, mais precisa as fontes de luz. Então, a gente entende que, né, pelo seu comentário, que a norma garante esses 99 pontos de qualidade de cor, hoje, pelo menos, entende-se que seria o ápice de trazer isso para dentro, como falar, vamos medir a qualidade da nossa iluminação. Então, o TM3015 hoje seria o ápice, pelo conhecimento que o mundo científico da iluminação da cor teria. Inclusive, nos Estados Unidos, a TM30 agora é norma, é ANSI IES TM30, Maravilha. Então é norma, né? Muito tempo o CIE ficou, de certa forma, estudando e não colocando nada em prática, a não ser o RF agora, que eles autorizaram, mas tem o segundo fator, que é o RG, que é muito importante, ligado à saturação. Né? Maravilha. Então, 2 motivos para eu ficar feliz. Um, pelo próprio Vicente, né, de todo esse histórico, vir um pesquisador americano e reconhecer e o trabalho do Vicente todos esses anos estar surtindo efeito. E outro, se me permite dar um exemplo, Vicente, que nós, como provedor que contribui provendo soluções para a indústria de iluminação, trazer para vocês, né, uma informação que é de produto efetivamente, da nossa linha Evercore Full Spectrum, o nosso índice de saturação de RG de 102, né, com RG0, o índice RG0 sem nenhum intensidade de luz azul que seja prejudicial ao ser humano, né? Então, veja, como eu disse lá atrás, quando eu apresentei a marca, uma preocupação enorme estar à frente, estar na vanguarda da qualidade de iluminação, o quão relevante é a nossa marca Evercore para isso. Então, acho que estamos andando na mesma linha, né? Com tudo que o Vicente está colocando aqui para a gente e a gente trazendo os exemplos práticos de fabricação que a gente consegue, com a devida competência, atender o mercado. Então, Vicente, tudo isso que a gente falou de novas recomendações no Brasil ainda não é norma, certamente implica em novos métodos e especificações de produtos, né? Então, como que a indústria local dos nossos fabricantes de luminária teria ou deveria ou agir para tal, né? Para fazer esse acompanhamento de normas, de recomendações? Então, eu diria que é um trabalho que a gente chama, né, trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que você tem que fazer. Que há quantos anos o Vicente está fazendo, né, Vicente? Constantemente. Mas, por um lado, Jader, eu fico também satisfeito de ver que vários fabricantes aqui no Brasil, fabricantes de luminárias, eles, nesses últimos 5 anos, eles, de certa forma, se equiparam bastante em termos de investimento de equipamento para poder garantir uma especificação adequada do produto, né? Então, por exemplo, eu diria que empresas que eu prestei consultoria ultimamente, eu diria que nos últimos 5 anos, pelo menos umas meia dúzia ou até mais, investiram, por exemplo, num laboratório fotométrico, né? Laboratório fotométrico são equipamentos para medir a luz. Perfeito. E se você vende luz, você tem que medir e falar o que você está, né? Porque tem muita empresa que vende luz e não necessariamente mede a luz que está vendendo e especifica qualquer coisa, né? Infelizmente acontece. Então, como forma de elevar a qualidade, né, da especificação no Brasil, eu vejo um movimento muito positivo dos fabricantes locais, investindo em laboratório fotométrico, quer seja com gonio-fotômetro,
que é um equipamento que mede várias características da luz, inclusive mede a distribuição fotométrica da luz, como é que a luz sai da luminária. E isso ajuda em muito o projetista de iluminação, porque hoje tem softwares, né? Ele usa um arquivo que o gonifotômetro gera e usa numa ferramenta de um simulador, né? Dialux é o mais famoso. Perfeito. Né? Tem outros mais profissionais, mas a grande maioria usa o Dialux. E com isso ele faz o projeto e sabe exatamente onde a luz vai cair. Isso na parte fotometria. Na parte colorimetria, que é normalmente esfera integradora, que mede toda a parte de colorimetria, ou um espectrofotômetro, mesmo que seja manual, né, ele já consegue medir todos esses atributos colorimétricos da luz. Então, eu vejo, primeiro, uma forma muito positiva a preocupação dos fabricantes de luminárias no Brasil em termos de investir num laboratório e ter, vamos dizer assim, mais certeza daquilo que ele está fornecendo para o mercado. E, logicamente, isso também ajuda no desenvolvimento do produto, né? Porque quando você está desenvolvendo um produto, a primeira coisa antes de lançar o produto é testar internamente, ver se ele está atendendo aquilo e, eventualmente, corrigir algum percurso, né? Algum erro de percurso. Então, o laboratório não serve só para especificar o produto, serve também como ferramenta para desenvolvimento de produto, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que a gente tem conversado e sugerido muito também é que, no caso de reprodução de cor, os fabricantes continuam usando o IRC, tudo bem, não tem problema, mas também que dê uma atenção especial a esse novo método da IES, a TM30, porque comprovadamente é um método muito mais eficaz de medir qualidade de luz do que o IRC. O próprio CIE já declarou isso em documentos, escrito, né? Então, se o dono do método fala que o método não é eficiente para LED, então por que eu vou, né, usar esse método, certo? Então, eu vou usar alguma coisa que seja melhor, né? Então, a gente tem feito esse trabalho e eu tenho visto que cada vez mais os fabricantes começam a especificar na sua folha de especificação dados colorimétricos, né? Reprodução de cor, consistência de cor, cromaticidade, ponto de cromaticidade, tudo com relação usando a TM30 como padrão. De novo, o professor Kevin Hauser ficou até meio que impressionado de ver o nível de atividade que a gente tem aqui no Brasil com relação a isso, né? Ele publicou na mídia social dele lá fora, e eu vi vários comentários de pesquisadores e cientistas falando, pô, no Brasil estão fazendo isso, então é bacana, né? É legal isso, porque a gente mantém, a gente está no nível, eu diria que, não vou dizer que no mesmo nível, mas num nível muito próximo do que esse pessoal está fazendo lá fora. Eu acho que isso dá uma garantia, credibilidade maior, né, para aquilo que está se vendendo aqui no Brasil. E você pode ter certeza, e é de conhecimento da comunidade, que você é um grande influenciador para que isso esteja ocorrendo. Eu sou um deles, tá? Eu não mas sou muito relevante, né? Não, de forma muito relevante. Eu sou um deles, eu dou a minha contribuição, lógico, mas tem outras pessoas também trabalhando nesse sentido. Maravilha, Vicente. Então, acredito que fechamos, né, o nosso webinar de hoje. Então, deixo aqui os nossos agradecimentos a todos os ouvintes, ao Vicente, né, de ter participado em mais um podcast conosco, da Chameleon Componentes. Vicente, gratidão, né? Vamos em frente para o próximo, em breve. Isso, então estou esperançoso para ver qual vai ser o próximo tema do webinar. Foi um motivo de satisfação muito grande estar aqui com você, com vocês que estão aí nos vendo, né? Vendo e ouvindo, né? Sim. Na verdade. Então, foi um motivo de bastante satisfação poder falar sobre esse assunto tão excitante que eu, pelo menos, considero que é a iluminação e tudo que vem acontecendo. Obrigado pela oportunidade. A gratidão é nossa. Vamos para o próximo. Chameleon. Obrigado, pessoal. Vamos em frente.